Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo, resumo, com algumas modificações, buscando alguma simplificação da obra Dimensões da Verdade de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo 55 é Feitiços. Augusto Comte afirmava que o homem religioso, à semelhança de antepassados, crê em muitos feitiços para materializar a fé. E que, na verdade, mais do que isso, a religião era uma espécie de crendice que escraviza e amesquinha. E não são poucos os que, hoje em dia, afirmam que a religião é o ópio da massa. Joana de Ângeles, analisando a questão, afirma concordar que, desde épocas muito primevas, o homem criou pequenos feitiços para reter nas suas malhas aqueles que não possuíam uma capacidade de analisar os problemas da fé. Nessa época antiga, o instinto dominava, cedendo ainda algum espaço para a inteligência. E as manifestações dos mortos geraram algumas concepções equivocadas da vida espiritual. E ainda, os desencarnados grosseiros exigiam, para se comprazerem, banquetes de sangue e de prazer, ensinando práticas condizentes com o nível evolutivo daquela época. É assim que práticas da magia chamada goécia, quer dizer, com vínculo com espíritos inferiores, desenvolveu-se por gerações em gerações até ser reprimida com ferro e fogo na Idade Média. Agora, concomitantemente, a teurgia, quer dizer, que buscava relações com a espiritualidade superior, com os espíritos elevados, sempre buscou conduzir o homem num adequado caminho moral, dando o esclarecimento que lhe era possível. Bom, e os primeiros pesquisadores, então, deste período primevo, com alguma incipiência e também com precipitação, deixaram heranças algo equivocadas e até algumas comprometedoras. É por isso que hoje em dia ainda muitos creem em amuletos e em fórmulas que, na verdade, são inúteis na crença de que conseguem se defender de todos os males, de todas as dificuldades. Ora, essas são fixações mentais alimentadas até por espíritos enfermos e que dão margem às ações lamentáveis por esse processo obsessivo que acaba demorando um longo prazo. Agora, para um espírito reto, para um espírito tranquilo que busca o caminho do bem, tudo isso é inútil, porém é perturbação natural e justa até para aqueles que procuram perturbar. Ora, Kepler, observando certa noite as constelações, afirmou: louvemos o Altíssimo Celeste as harmonias que apresenta. E Linneu, o egrégio, notável naturalista, analisando as leis da botânica, vislumbrou-se e afirmou: o universo canta as glórias de Deus. Ora, e há mais de 2 milênios, no Salmo 19, Davi vem dizer que o universo mostra a glória divina e que o firmamento é obra das suas mãos. Epiteto, filósofo estoico, grego, escravo de Epafrodito, que era um cruel secretário de Nério, que certa vez quebrou a perna do seu escravo Epiteto. Epiteto afirmava: buscai e achareis, porque a natureza revela a verdade. Agora, se não conseguires, te aproxima e segue os exemplos daqueles que já investigaram e conseguiram. Bom, e o que é que nós vamos encontrar diante desses mistérios? Diante não, por detrás desses mistérios. Nós vamos encontrar o amor divino. E encontrando o amor, nós próprios vibraremos de amor. Mas se não conseguirmos, o que fazemos? Vamos colar, vamos seguir os exemplos daqueles que se enobreceram amando e se libertaram, então, de todas as limitações, de todas as dificuldades, encontrando a paz.
O Espiritismo, ele rasga o véu dos mistérios e, portanto, do ocultismo e projeta na nossa mente e no nosso coração uma luz que nos auxilia na nossa ascensão espiritual, de forma que tabus, amuletos, superstições foram todos superados e a doutrina esclarecedora, que é o Espiritismo, nos oferece justamente um patrimônio espiritual imenso de conhecimento para nos possibilitar a ascensão. Responde às nossas indagações do que há depois da morte e também, mais do que isso, apresenta com muita clareza a moral de Jesus, a moral do Evangelho. E ainda, de forma compatível com o bom senso e o pensamento moderno. Ora, de uma outra forma, o Espiritismo não faz outra coisa senão exaltar e difundir a doutrina de Jesus, nos conduzindo sem peias dogmáticas ou negociações espirituais, de forma que tenhamos saúde mental cada vez mais elevada para nós materializarmos em nós mesmos, nos outros, contribuindo com a evolução do planeta, princípios de sabedoria e de amor. Ora, assim vamos superar essas crendices antigas, avoengas, embrionárias dos feitiços com a luz da doutrina espírita, elevando o nosso pensamento com conceitos reais, elevando o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, trabalhando sem repouso, mesmo que nas aflições ou naqueles períodos sem alegria. Recordando que Jesus, depois da crucificação, apareceu na estrada de Emaús para esclarecer a Cleófas e o seu companheiro que, acima de todas as misérias humanas, acima de todas as dificuldades pelas quais nós podemos passar, existe uma glória imortal. Que Jesus nos abençoe.